Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Caio Rachid e eu serei um dos professores da disciplina que trará a parte prática da microbiologia geral para vocês. Bem, estamos aqui no meu laboratório e a primeira coisa que eu quero falar para vocês quando vocês entram no laboratório é que esse é um ambiente de cuidados especiais. Por exemplo, a primeira coisa é que é obrigatório o uso do jaleco, né? Todos nós temos que tomar cuidado com o nosso vestuário. Por quê? Porque aqui, perto da gente, está cheio de substâncias potencialmente perigosas, né? Estamos falando aqui de substâncias químicas, principalmente, mas até mesmo determinados micro-organismos e outros tipos de perigo, como perigos físicos, que podem acontecer. Então é importante demais a gente cuidar de como a gente se veste para estar nesse ambiente. Da mesma forma como a gente se veste, a gente tem que estar tomando cuidado com, por exemplo, a forma do nosso cabelo. Principalmente se você tiver um cabelo comprido, você precisa prender ele sempre bem preso para evitar, por exemplo, quando estiver mexendo com alguma coisa perigosa, como fogo ou uma substância química, que o seu cabelo venha entrar em contato com essa substância e causar um acidente, né? É óbvio que um lugar como esse não é ambiente para a gente se alimentar. Então, dentro do laboratório, a gente não come nada, não bebe água, não masca chiclete. Todo esse tipo de hábito, né, o processo de alimentação tem que ser feito para fora, para minimizar, por exemplo, o risco de você ingerir alguma coisa que possa lhe fazer mal. É sempre importante a gente tomar cuidado com os gestos bruscos, principalmente quando a gente estiver trabalhando com um monte de frascos, tubos, entre outras coisas, que acabam representando ou exigindo um certo cuidado da gente. Então, todo cuidado meio brusco, ele pode acabar ocasionando um acidente. Ninguém quer isso por aqui. Todo lugar, tudo que a gente faz no laboratório tem um lugar correto para ser descartado. Por exemplo, se eu uso uma substância química, eu não posso terminar o uso dessa substância e jogar ela ralo abaixo, né? Então, todo tipo de substância, a não ser que seja uma substância sem nenhum tipo de controle especial, como, por exemplo, uma água suja ou algo do tipo, ou, por exemplo, uma mistura de ácidos e básicos que se neutralizaram, a não ser nesses casos, tudo a gente precisa colocar dentro de um reservatório específico e dar a destinação adequada, por exemplo, quando a gente tem manejos de descartes de produtos químicos no laboratório. Mas, em termos de microbiologia, isso também não é diferente. Por exemplo, aqui na minha mão eu estou com uma placa de Petri, e essa placa de Petri tem um meio de cultura, dentro do meio de cultura está crescido uma bactéria. Bem, quando eu terminar de utilizar essa bactéria, que ela não tiver mais serventia para mim, o ideal é que a gente não jogue no lixo, né? Tá errado. Então, ela precisa ser inativada e só então descartada. Então, para isso, tudo é importante que quando você chegar num laboratório, você entenda quais são os lugares corretos, por exemplo, de colocar um micro-organismo para inativação. Por exemplo, essa é uma placa descartável. Então, depois que ele for descartado, inativado, a gente vai jogar isso fora. Então, isso vai para um lugar. Eventualmente, nós vamos ter tipos de materiais, como, por exemplo, aqui, eu tenho um Erlenmeyer contendo um meio de cultura. Nesse caso aqui, não tem nenhuma bactéria ou fungo ou qualquer outro micro-organismo crescido nele. Mas, eventualmente, a gente usa esse tipo de coisa para crescer um micro-organismo. Se você usar um Erlenmeyer para fazer uma cultura bacteriana, depois de utilizar, você não vai jogar o vidro fora, né? Ele é caro, é importante para o seu laboratório. Então você vai também submeter a um processo de inativação desses micro-organismos. Vocês vão começar a aprender esses processos a partir da próxima aula. E então depois isso vai ser lavado e reutilizado. Então o lugar de descarte desse vai ser diferente deste. Assim como cada material e substância tem um lugar perfeito e ideal para ser descartado. Então sempre se informe no laboratório onde você está qual é o lugar exato onde cada coisa deve ser descartado, tá bom? É óbvio que se a gente está falando de um trabalho organizado, a gente entende, por exemplo, que a bancada de trabalho não é um lugar onde vai estar os nossos materiais de estudo, por exemplo, né? Nem vai ser um lugar que a gente vai estar trabalhando de forma desorganizada. Então, tudo sempre muito bem organizado.
tudo muito bem higienizado. Então a gente vai aprender um pouquinho dessas práticas hoje, certo? Então sempre limpar as bancadas antes e após os usos e fazer a nossa própria antisepsia, antes e depois de trabalhar também, para evitar que a gente contamine o nosso trabalho e para evitar que o trabalho nos contamine. Tudo sempre precisa estar muito bem identificado, porque afinal, normalmente o laboratório é um lugar de uso coletivo e é importante que cada pessoa tenha o seu caderno de protocolo, que é onde você vai registrar todas as suas experiências e processos que você vai estar fazendo aqui nesse ambiente, tá bom? Bem, um pouquinho mais sobre o seu caderno de protocolo, ele vai ser aquele caderno onde você vai registrar tudo que você faz no laboratório, né? Então, chegou no laboratório, vai começar um experimento, vamos colocar ali a data, o objetivo daquele experimento, né? Então, o objetivo do experimento, por exemplo, de hoje. A gente vai trabalhar um pouco em como preparar placas como essa daqui, e também um pouco sobre manobras assépticas, que são um conjunto de manobras que a gente faz para evitar contaminação no material que a gente está trabalhando. Então, sempre que vai mexer com o seu caderno de protocolo, colocar lá o objetivo da prática, a data, né, toda a metodologia que você usou para obter aquilo lá, e depois da prática feita, vou colocar lá os resultados e suas conclusões. O caderno de protocolo, ele é individual, e é importante a gente saber que num laboratório, ele tem que ser feito de uma forma como qualquer pessoa que olhar o seu caderno de protocolo consiga refazer seus experimentos. Às vezes a gente acha que guarda tudo na mente, mas essa não é a verdade. A gente acaba esquecendo muitos detalhes. Então, quanto mais minucioso for seu caderno de protocolo, melhor. E, como tudo que a gente trabalha no laboratório, o caderno de protocolo fica dentro do laboratório. É uma propriedade do próprio laboratório, como um registro de tudo que é feito lá dentro. Bem, mas vamos ao que interessa, né? A gente veio falar de microbiologia e eu quero falar um pouco para você sobre isso. Assim. A primeira pergunta que eu te faço é: onde vivem os micro-organismos? Como são as suas comunidades e qual é a sua importância? Então, pausa esse vídeo agora e pensa um pouco sobre o assunto. Eu quero que você me fale mentalmente tudo o que você sabe sobre esse assunto. Bem, acho que a gente vai falar mais ou menos as mesmas coisas, né? Os micro-organismos, na verdade, eles vivem em todos os lugares. Com exceção, por exemplo, de lugares extremamente inóspitos, como dentro de um vulcão em erupção. Todos os outros ambientes, eles estão colonizados por vários tipos de micro-organismos. Então, por exemplo, essa bancada, o meu jaleco, mesmo que ele tenha acabado de ser lavado, a minha pele, dentro de mim mesmo, todos os ambientes eles são colonizados por micro-organismos, que têm comunidades extremamente ricas, ou seja, que possuem muitas espécies diferentes, que têm números muito grandes. Então, para a gente ter uma ideia, se você pegar um punhadinho de solo, colocar na tua mão, esse punhadinho de solo ele vai conter mais ou menos de 1 a 10 bilhões de bactérias apenas nesse punhadinho de solo. E o que essa comunidade de bactérias, de fungos, de arqueias tão complexas, tão ricas, elas fazem no ambiente? Bem, elas fazem todo tipo de processo biológico, eles têm todo tipo de capacidade bioquímica que a gente pode imaginar. Então, se a gente olhar, por exemplo, para as bactérias de uma forma coletiva, não existe nenhum outro grupo de organismos que tenha uma flexibilidade metabólica e fisiológica tão grande. Então, tem bactéria, por exemplo, que gosta de viver a 100 graus Celsius, tem bactéria que gosta de viver a -5. Tem bactéria, a maioria delas, que adora aqui o calorzinho do Rio de Janeiro. Bem, elas vivem, por exemplo, comendo açúcar, comendo petróleo, se alimentando de proteínas, às vezes apenas oxidando um tipo de nitrogênio. Então, elas podem se alimentar e gerar energia das formas mais variadas. E olha, se eles estão em todos os lugares e são tão importantes assim, é um desafio para a gente estudá-los, né? E utilizar desses benefícios que os micro-organismos podem trazer para a gente, para nosso próprio bem-estar e desenvolvimento. Por exemplo, dentro do ramo da farmácia,
existem muitos micro-organismos que são produtores de antibióticos. Aliás, os primeiros antibióticos foram todos desenvolvidos a partir do estudo de micro-organismos, e hoje em dia aqueles outros que a gente conhece são derivados dessas primeiras moléculas. Mais que isso, a gente não usa hoje em dia micro-organismo apenas para produzir remédio. A gente sabe que muitos micro-organismos, por exemplo, são formas de produção de alimentos, ou a gente tem micro-organismos probióticos, que são aqueles que, quando ingeridos numa quantidade adequada, podem prover um benefício adicional para a nossa saúde. Enfim, a gente pode usá-los para a agricultura, na indústria, enfim, podemos utilizá-los para as mais diversas finalidades. E é importante a gente entender que micro-organismo não é só aquilo que causa doença. Então, claro que tem uma parcela pequena de micro-organismos que causam doenças e são de extrema importância para a gente estudar, mas tem muitos micro-organismos benéficos que trazem outros benefícios e que também fazem parte desse estudo. Agora, pensa comigo. Se esses micro-organismos eles vivem no nosso ambiente, sempre em comunidades tão complexas, é muito difícil, nessa condição que eles estão, estudá-los e entender qual é a responsabilidade de cada um num processo fisiológico, num processo bioquímico, ou entendê-los mais profundamente nessa forma natural de ocorrência deles, né? Então, assim, se a gente quer aprofundar o conhecimento dentro de um micro-organismo específico, por exemplo, se a gente quer identificar uma espécie microbiana, se a gente quer descrever uma nova espécie, é imprescindível que a gente consiga cultivá-los e mantê-los numa cultura pura. O que vem ser uma cultura pura? É quando a gente tem dentro de um cultivo bacteriano, né? Então, por exemplo, quando eu consigo colocar o meu micro-organismo para crescer num meio com nutrientes adequados para que ele possa desenvolver e que esses micro-organismos sejam incubados nas condições adequadas que eles precisam para poder se desenvolver, e que ali a gente tenha a presença de uma única espécie. Então, quando a gente tem esses cultivos celulares puros, né, com a presença de uma única espécie, a gente consegue entender bastante sobre aquele micro-organismo. É um desafio enorme a gente manter essas culturas puras. Por quê? Bem, se os micro-organismos estão em todos os lugares, se eles estão presentes no ar, se estão presentes na saliva, no ar que eu respiro, nas minhas mãos, na bancada, manter isso daqui nessa forma, sem que outro micro-organismo cresça e se desenvolva, é um grande desafio, né? E aí o que a gente precisa? A gente precisa, para que eles mantenham-se assim, a gente precisa utilizar determinadas técnicas onde nós evitamos que os micro-organismos cheguem próximos da onde a gente quer, e a gente precisa trabalhar com materiais esterilizados. O que são materiais estéreis? São aqueles materiais que não têm nenhuma outra, que não tem nenhuma forma de vida presente. Então, aqui eu tenho um conjunto de materiais nessa bancada. Por exemplo, eu tenho essa placa de Petri crescida. Ela está com uma cultura pura. Ela já não é mais estéril, porque já tem uma bactéria aqui dentro. Mas eu tenho aqui, ó, algumas placas fechadas. Essas placas, elas são todas desse material, que é basicamente um poliestireno, e elas foram esterilizadas por radiação ionizante. Vocês vão aprender esse método na próxima aula. Então, aqui dentro está tudo estéril. Quando eu abrir isso daqui, ele já vai deixar de ser estéril. Então, enquanto ele estiver lacrado, ele está estéril. Aqui nós temos meios de cultura que, nesse momento, eles estão ainda líquidos, tá vendo? Mas eles estão quentes ainda, tão quentes ao ponto de eu suportar o toque, mas eles ainda estão quentes. Quando eles esfriarem, eles vão solidificar. Então, daqui a pouco a gente vai aprender a colocar isso aqui e vamos ver o que acontece. Aqui eu tenho alguns tubos de centrífuga, né? A gente chama isso vulgarmente de Falcons, tubo Falcons, mas é um tubo de centrífuga, esse é o nome correto, contendo meios de cultura líquidos, e esses vão sempre estar líquidos, também foram esterilizados. Enquanto eles estiverem fechados, está tudo certo. A partir do momento que eu abrir, eu corro o risco de contaminá-los. E aí, para isso, hoje a gente vai aprender algumas técnicas para evitar
que isso ocorra, ou minimizar a chance de que isso ocorra. É aquilo que a gente chama de manobras assépticas. Então, o que são manobras assépticas, né? É um conjunto de técnicas que impedem a entrada de micro-organismos onde não são desejáveis. E o que inclui as manobras assépticas? Elas incluem, por exemplo, a limpeza e desinfecção do lugar de trabalho, ou seja, dessa bancada, a utilização do material estéreo, da forma como eu já expliquei para vocês, que a gente trabalhe sempre próximo, por exemplo, de uma zona de segurança. O que é zona de segurança? É uma zona próximo, por exemplo, de uma chama, né? No laboratório tradicional, a gente poderia, por exemplo, utilizar um bico de Bunsen, que é basicamente um aparato, né, conectado a uma saída de gás, e ali a gente tem um bico que controla, por exemplo, uma chama em alta intensidade. Na aula de hoje, eu vou demonstrar uma outra forma para vocês, utilizando aqui uma lamparina. Então aqui a gente tem uma solução inflamável, nesse caso aqui é etanol bem concentrado, tem um pavio, aqui a gente vai acender próximo da chama, a gente tem a menor chance de ter algum tipo de micro-organismo. Então, a zona ao redor da chama é um lugar com calor, né? A gente tem uma pressão negativa ali, vamos dizer assim, porque o ar ali está mais quente, então é muito difícil coisas de fora estarem invadindo esse lugar. Então a gente vai, por exemplo, trabalhar próximo da zona de segurança e vamos também depois trabalhar num outro lugar, que é a capela de fluxo laminar, e vamos até comparar a atuação desses dois ambientes, ok? E aí, quando a gente trabalha aqui próximo da chama, a gente ainda vai ter o cuidado, ou tomar o cuidado, de sempre que for trabalhar com algum material, que for possível, a gente vai passar aquele material na nossa chama para eliminar também possíveis contaminações que estão vindo por aí. Muito bem, então a gente vai começar o nosso processo aqui. Primeira coisa, eu vou dobrar as mangas do meu jaleco. Caso você esteja usando, por exemplo, anéis ou algo do tipo, é importante que você tire também. Já falei, manter o cabelo bem preso, né? Cuidado, por exemplo, com colares ou coisas similares, porque podem também representar uma forma de contato com a chama ou com seus produtos químicos. Aqui eu vou organizar o material que a gente vai trabalhar. Eu vou limpar um pouco mais aqui a área. Ainda não acendemos o fogo. E eu vou colocar álcool 70% em toda a área de trabalho. E a gente vai higienizar essa área. Vamos agora fazer a minha antisepsia. Então eu vou adicionar bastante álcool. E aí, ó, esfrega as palmas das mãos, dentro da unha, na parte de trás dos dedos, no dedão e na parte do antebraço, onde você vai terminar de trabalhar. Hora de acender a nossa lamparina. Antes eu vou esperar esse álcool que está abundante aqui na minha mão dar uma secadinha. Bem, tudo pronto, podemos começar a trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, a primeira coisa é verter, o termo técnico é isso, verter esse meio que ainda está para solidificar nas nossas placas. Eu vou colocar metade delas aqui nesse lugar e a outra metade a gente vai colocar, vai verter dentro da capela de fluxo laminar, tá? Então os dois estão quase solidificando, vou usar esse daqui primeiro. E aí, ó, a gente já vai abrir ele aqui próximo da chama. Vou manter fechadinho até o momento do uso, tá? Como que a gente trabalha aqui? Como a gente vai fazer aqui? A gente vai usar 3 dedos para dar suporte para a placa menor embaixo e 2 dedos para segurar a tampa em cima. Nós vamos abrir aqui com cuidado o nosso meio de cultura, próximo da chama. Ok.
Vamos dar uma passadinha rápida aqui nele e a gente vai abrir aqui próximo da chama. Vertemos, tá ok? Com cuidado, coloca na sua bancada. Se tiver na câmara de fluxo laminar, ela pode ficar mais aberta. Aqui, o ideal é que não fique, para poder evitar que a gente tenha problema de contaminação, ok? Mais uma vez. Então, sempre que for fazer, flambar um pouquinho aqui a borda. Colocou em toda a sua extensão, fecha, desce com cuidado. Uma outra forma também, você pode fazer uma leve abertura aqui, puxar, colocar e fechar. Vamos deixar eles esfriarem, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer outra parte da prática e depois a gente faz o resto lá na câmara de fluxo laminar. Pessoal, continuando nosso conjunto de manobras assépticas aqui, agora eu vou fazer a seguinte prática com vocês. Aqui eu tenho um tubo de centrífuga de plástico, né? Ele está estéreo, está vazio, não tem nada dentro. E eu tenho, por exemplo, um mesmo tipo de tubo com um meio de cultura já esterilizado. A minha ideia é passar daqui para cá sem que ele contamine, tá? Mesmo aqui estando num ambiente aberto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar bem próximo da nossa zona de segurança e a gente vai utilizar, para fazer esse processo, essas pipetas graduadas de 5 ml que estão esterilizadas também. Nesse caso, essas daqui são descartáveis, mas existem também as mesmas pipetas de vidro que você pode esterilizar e reaproveitá-las quantas vezes você precisar. Bem, como que a gente vai fazer isso, né? Primeira coisa, vou trazer essa minha bandejinha mais próximo. Vou deixar as placas esfriando. E a gente vai trabalhar com esse instrumento que eu acredito que vocês já conhecem, que é uma pera, né? Então, como funciona a pera? A pera, ela tem 3 válvulas, ela é de borracha, ela tem 3 válvulas. Cada válvula liga uma saída, uma direção. Então, por exemplo, isso daqui está cheio de ar agora. Eu vou apertar essa válvula de cima e vou apertar a pera. Quando eu aperto ela e solto, o ar entra e sai, porque a válvula de cima está pressionada. Se eu soltar a válvula, eu não consigo fazer a mesma coisa. Então, eu vou apertar a válvula, vou soltar o ar, vou soltar a válvula e agora ele ficou deformado. Só que ele tem uma tendência a voltar ao normal. E ao tentar voltar ao normal, que ele cria uma pressão negativa aqui. Eu posso usar essa pressão negativa, por exemplo, para puxar o ar desta direção. Então, esta é a válvula que liga este ponto a este. Se eu tiver alguma coisa conectada aqui, como a gente vai colocar já já a minha pipeta, quando eu apertar aqui, o ar vai entrar por aqui, por dentro da pipeta, e vai entrar o líquido junto com a pipeta, tá? E como que a gente faz, por exemplo, para soltar um líquido de dentro da pipeta? Bem, vamos imaginar de novo que a gente está aqui, ó, né? Com o nosso vácuo feito. Apertei a válvula, está feito. Se eu tiver alguma coisa dentro da pipeta, não vai conseguir sair, porque aqui está o quê? Tudo parado, né? Vai formar uma pressão aqui dentro, também não vai deixar nada sair nem entrar. Se eu ligar esta válvula aqui, ó, se eu apertar esta válvula, eu vou ligar esta parte aqui com esta, fazendo um circuito de saída para a minha pipeta que eu estou utilizando. Perfeito? Então vamos testar isso na prática? Ó, primeira coisa, isso daqui está esterilizado. Por qual lado que eu vou abrir? Eu vou sempre abrir
pelo lado da saída e entrada de ar, né? Ou melhor, da parte que encaixa aqui na nossa pera. E vou manter a ponta o maior tempo possível dentro disso que está esterilizado. Bem, eu vou abrir aqui. Se vocês conseguirem reparar que tem um algodão que evita, por exemplo, que contaminantes saiam de fora para dentro ou de dentro para fora, e para evitar também transbordamentos de líquidos, a gente vai conectar na minha pera de forma delicada. Ela entrou, ok? E agora a gente vai manter esse conjunto montado até a hora do uso. Ok. Primeira coisa, vamos trabalhar abrindo o frasco que está com o líquido que a gente quer transferir. Sempre que preciso, você faz uma reposição da higienização das mãos. Na palma, nas unhas, no polegar, nas costas da mão, no punho e antebraço. Conforme eu vou fazendo isso, eu vou falando para vocês, mas quando vocês forem fazer isso, seja no laboratório, onde for, o ideal é que evite ficar falando, porque sai a saliva da nossa boca e acaba podendo contaminar o que a gente está trabalhando. Como eu falei, a gente vai trabalhar próximo da zona de segurança. Olha, eu tenho duas mãos, preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Então, para abrir a tampa, eu vou utilizar o meu dedinho. Ó, ele vai pegar aqui, ó, vai dar uma dobradinha e a gente vai rodar isso daqui, mantendo próximo da zona de segurança, ok? Vou puxar a minha pipeta, seria onde eu preciso, e vou começar a fazer a sucção, puxando essa válvula daqui, ó. Repara que o líquido vai entrando até onde eu quero. Por exemplo, vou colocar até aqui essa marca, que é equivalente a 6 ml. Eu vou fechar, mantendo o bico da pipeta próximo da zona de segurança. Vou pegar o meu novo tubo. Tá duro. Vou trazer aqui perto. E agora eu vou abrir esta válvula aqui, ó, que vai despejar todo o fluido ali dentro. Se fosse uma pipeta e um tubo de vidro, você poderia passá-lo pela chama. Como eles são de plásticos, você só vai se aproximar. Vou fechar isso daqui e vou colocar novamente dentro da minha embalagem. Vou retirar essa montagem e essa pipeta ela vai ser descartada, tá? Isso poderia ser utilizado também para transferir uma cultura de células líquidas para um outro lugar. Eu vou identificar esse meu novo tubo, logo mais, e colocar ele como transferência. Eu simplesmente transferi do líquido para o outro. O que eu espero aqui? Que mesmo fazendo aqui dentro de um ambiente, por ter utilizado esse conjunto de técnicas, eu espero que não haja crescimento positivo de micro-organismos nesse momento. Ok. Uma próxima coisa que a gente vai fazer agora é pegar a nossa cultura de bactérias, que está numa placa, tá? Essa bactéria que está na minha mão é uma Paraburkholderia, que eu uso aqui no meu laboratório. Ela é isolada de dentro de plantas, ela não é uma bactéria patogênica, tá bom? Essa placa, ela está envolvida com parafilme para vedá-la. Acabei de retirar esse parafilme. Isso daqui depois vai para o lixo convencional mesmo, junto com as outras coisinhas ali. E eu vou pegar essa Paraburkholderia daqui e vou passar para este lugar. O que nós temos aqui? Nós temos um tubo de vidro com rosca e aqui a gente tem um meio de cultura, que é o mesmo meio de cultura que a gente está aqui, que é um meio chamado TSA, é um meio muito comum na parte da microbiologia. E a minha ideia é que eu vou passar ela dessa placa para este tubo que tem um meio solidificado de agar, feito de uma forma inclinada. Então, colocando bem aqui para vocês poderem ver com detalhes. Muito bem. Muitas vezes a gente utiliza esse tipo de tubo para manter as culturas
por exemplo, guardadas ou alguma coisa assim, ou mesmo quando você simplesmente precisa tê-las no seu laboratório e não quer ficar utilizando muitas placas como essa daqui. Bem, como a gente vai fazer isso? Hoje a gente vai fazer isso utilizando essa que é uma alça microbiológica. Então, a alça microbiológica, ela tem um suporte, né, para a gente segurar, ela tem uma haste metálica grossa e ela tem um arame, né, na verdade é um fio de metal especial, antigamente era de platina, hoje em dia não mais, mas ele é feito para que a gente possa manipular os micro-organismos e que a gente possa frequentemente esterilizar essa ponta. E como a gente esteriliza a ponta? Utilizando o calor, por exemplo, da nossa lamparina. Se vocês conseguirem ver, ela ficou rubra aqui, ó. Ela fica rubra porque o metal esquenta bastante e ele elimina todo o micro-organismo. Num bico de Bunsen, isso é um pouco mais rápido. Na lamparina, a gente vai devagarzinho as partes, a gente inclina ela bem e esteriliza desde a parte mais traseira dessa alça, vai subindo aos poucos, tendo certeza que tudo ficou vermelho até o rubro, para poder garantir a esterilidade do processo. Ok. Feito isso, a gente vai fazer aquilo que eu comentei com vocês. Vai botar 3 dedos embaixo para suportar a placa, o dedo de cima abre e fecha. Vou abrir e fechar próximo da minha chama. Quando eu abrir, eu vou esfriar a placa, a alça, na parte do agar, da parte do meio de cultura com agar, que é a parte que não está com os micro-organismos, ok? Ele faz até um tch. A gente vai pegar um pouco da nossa cultura e um pouco, bem pouco mesmo, assim. Você só vai encostar, isso já é suficiente para pegar um conjunto de bactérias. Você não precisa, por exemplo, pegar um naco de bactéria, porque aí vem coisa demais, mais do que você precisa. Então, vou repetir o processo aqui. Uso o meu mindinho para segurar, mantenha tudo próximo da zona de segurança. Aqui é de vidro, eu posso flambar a boca do frasco, vou inserir aqui a minha alça e vou fazer um zigue-zague com delicadeza no meu agar, de modo a espalhar um pouquinho dessas células que a gente pegou sobre o agar. Vou flambar novamente e vou fechar os tubos, utilizando o meu mindinho como auxiliar. Também falta aqui agora identificar esses tubos aqui. Antes de eu poder colocar essa alça em qualquer outro lugar, eu preciso voltar a esterilizá-la, porque afinal ela estava com as bactérias que a gente acabou de manusear. Então a gente novamente vai colocar aqui na nossa lamparina. E agora a gente pode deixar ela esfriar naturalmente, tá bom? Lembrando sempre que ela está quente aqui. Ok. Por fim, uma coisa que eu quero fazer com vocês é passar a bactéria para um meio líquido. Por quê? Para que na próxima aula a gente possa ver como que é o crescimento dela no meio solidificado ou no meio líquido, ok? Então, a gente para isso vai utilizar essa mesma cultura de bactérias e nós vamos usar este frasco aqui, contendo meio TSA, que é o mesmo meio daqui, que é o mesmo meio daqui e daqui, porém, num estágio líquido. Caio, o que diferencia um meio sólido do meio líquido? É a adição de um polímero extraído de algas marinhas que se chama agar. Então, esse agar ele tem a característica de ser inerte, ou seja, de não interagir ali com a bactéria, mas ele consegue modular a densidade do meio de cultura, tornando do líquido para o sólido. Okay? Isso vai ser discutido um pouco melhor nas aulas futuras. Para fazer isso, eu poderia fazer exatamente o que eu acabei de fazer, utilizar essa alça. Só para mostrar para vocês que existem outras coisas disponíveis no laboratório, agora eu vou fazer esse processo utilizando uma alça microbiológica descartável. Tá? Então, a mesma coisa, ela tem, na verdade, 2 pontas, uma é uma alça,
A outra é uma agulha microbiológica, né? Então, dependendo do que você vai usar, você pode querer uma alça ou uma agulha. E enquanto ela estiver nessa embalagem, ela vai estar estéril. Eu vou abri-la na hora apenas de trabalhar com a minha bactéria e eu vou escolher trabalhar com a alça. Então, eu vou abrir ela pelo lado da agulha, tá? Tá aqui. Vamos preparar a nossa bactéria. A gente vai puxar ela aqui. Vamos novamente pegar, dessa vez sem passar no fogo, afinal já está estéril e é de plástico. Peguei um pouquinho. Vou pegar o meu meio de cultura líquido. Abrir. Vou inserir a minha alça. E aqui, ó, eu vou dar uma rodada nela. Você pode brincar de um lado, do outro, enfim. A ideia é que as bactérias se desprendam da alça e se soltem no meio de cultura, ok? Nós vamos fechar isso daqui. E agora, isso daqui tem que ser enviado para esterilização. Então, eu vou colocar novamente aqui dentro do meu saquinho, que estava estéril. Isso vai ser inativado e destruído a partir de agora. Muito bem. Com isso, a gente encerra esse processo de aprender a transferir. Olha, a gente aprendeu a transferir um meio líquido para outro recipiente, tentando que ele, fazendo com que ele não se contamine. A gente vai ver se isso de fato ocorreu, esperando 1 a 2 dias pelo menos, para que ele tenha a oportunidade de crescer aqui, caso tenha se contaminado. A gente aprendeu a transferir uma cultura para uma outra cultura, né? Aliás, desculpa. A gente aprendeu também a transferir um conjunto de bactérias crescidas para um outro meio de cultura solidificado em tubo. E a gente aprendeu a transferir este meio de cultura para um outro meio de cultura líquido. Vamos ver o que vai acontecer com essas bactérias daqui a 1, 2 dias. Apesar de todas as técnicas desenvolvidas dentro das manobras assépticas, a eficiência dela nem sempre é muito boa, porque ela é apenas uma forma de minorar o problema de contaminação que a gente passa quando manipula os micro-organismos do ambiente. Uma forma um pouco mais eficiente disso é trabalhar dentro de capelas de fluxo laminar, como por exemplo essas que tem aqui na nossa frente. O uso delas é relativamente bem simples. Começa por um processo de higienização e antisepsia total da própria capela. Então, da mesma forma que fizemos na bancada, a gente vai passar álcool 70 dentro da capela, higienizando toda a estrutura interna dela, incluindo os vidros. E todo o resto do interior dela, nas paredes, interna e externa, para que a gente possa manuseá-la com segurança. Após isso, a gente vai ligar a luz germicida, que é uma luz ultravioleta, capaz de eliminar uma boa parte das bactérias que estão em superfície, e ligar o motor dela. Esse motor, ele faz a filtração do ar que entra aqui na nossa capela, que nada entre de fora para dentro. Então, por exemplo, cada capela tem um modelo específico. Essa daqui puxa o ar que está aqui na entrada, para qualquer coisa que venha, entre aqui direto, ao mesmo tempo que ela coloca o ar de dentro para fora, fazendo com que aqui haja uma pressão positiva, expulsando os micro-organismos e evitando que qualquer coisa entre. É importante ressaltar que a luz ultravioleta, ela provoca queimaduras na pele, de uma forma mais intensa, por exemplo, do que a luz ultravioleta do sol. Então, aqui tem um vidro que protege que protege com que essa luz ultravioleta acabe atingindo a gente, mas enquanto ela estiver funcionando, a gente não pode manusear nada ali dentro, tá ok? E o tempo médio de manutenção da luz ultravioleta é de 15 minutos. Trabalhar dentro da capela de fluxo laminar não elimina a necessidade e exigência de fazer a antisepsia das nossas mãos. Isso já foi feito. Então aqui nós temos apenas o meio de cultura no Erlenmeyer. Perceba que ele tem uma rolha feita de algodão e gaze, capaz
de filtrar o ar que entra e sai e manter isso daqui estéreo. E as placas que nós vamos utilizar agora para verter. Bem, aqui podemos trabalhar de duas formas. Uma forma é a gente levantar a placa na mão para colocar o meio de cultura, e aí a gente pode deixar ele semi-aberto para que ele possa depois ir secando sem que solte vapor dentro das placas, ou você pode fazer isso direto no chão da capela. Formas alternativas ainda incluem o apoio na própria tampa, que pode otimizar o espaço dentro da capela. Após vertido, você pode ligar a luz ultravioleta e deixar ele secar sob a luz ultravioleta para evitar ainda qualquer proliferação de micro-organismo que venha contaminá-lo. Uma dessas placas de Petri abertas por 10 minutos aqui próximo da zona de segurança, eu vou deixar uma placa de Petri que já está ali no nosso fluxo, na nossa capela de fluxo laminar, também vou deixar por 15 minutos sem a luz ultravioleta, é claro, né? E eu vou pegar uma outra placa para deixar aberta aqui, ó, fora da zona de segurança, em qualquer outro lugar do laboratório, só para ver o que vai vir do ar por 15 minutos. E outras placas, já vi que vou precisar de mais uma, eu vou pegar de alguns ambientes. Ó, eu vou pegar do meu tênis, o outro da língua, geralmente aqui, ó, é a língua de vocês que a gente examina, né? Pela primeira vez vou ter que descobrir o que tem na minha língua. Da maçaneta da porta e de um celular, tá bom? Vamos começar a fazer isso acontecer? Bem, sempre as manobras assépticas. Então, palma da mão, polegar, costa das mãos, unhas, punho. Eu vou colocar bem próximo da zona de segurança, essa aberta. Ok. Vou começar com a minha língua. Olha, aqui a gente tem um suave. Para quem não sabe o que é um suave, é praticamente um cotonete grande. Então, esse você tem que apalpá-lo e você vai sentir que um lado é gordinho e um outro é magrinho. O lado gordinho é o que tem o algodão, então a gente vai abrir do outro lado. Aqui estava estéreo, tá? Constrangedor, né? A gente vai pegar esse suave, vai abrir próximo da zona de segurança aqui e eu vou espalhar por toda a minha placa. Vou devolver para onde ele veio. Vou identificar a placa. Agora vem comigo que a gente vai pegar esses outros lugares. Sujo. Maçaneta. Bem, vamos pegar agora do celular. Só da parte da frente dele que eu estou pegando. E vamos colocar na placa. Passar a maçaneta. E por fim o tênis. Agora eu quero que você me responda, no final dessa prática, quais
placas vão ter a maior quantidade e a maior variabilidade de tipos de bactérias e fungos diferentes. Bem, antes de revelar tudo, é preciso dar condições para esses micro-organismos crescerem. Para isso, a gente vai colocá-los para crescer dentro dessa câmara que fica, essa estufa, que fica a uma temperatura fixa, no caso agora a 30 graus Celsius. Espero vocês daqui a 2 dias, quando a gente vai mostrar o resultado dessa nossa brincadeira. Até lá!